campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Hoje, o início de uma nova obra, chama-se Seara dos Médiuns, continuando, o trabalho de Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, as reflexões sobre um item específico do Livro dos Médiuns. Seara dos Médiuns, uma obra publicada em comemoração ao centenário do Livro dos Médiuns, em que nós vamos aqui estudar e trabalhar sobre o entendimento da parte mediúnica, daquilo que Allan Kardec quer nos trazer, no Livro dos Médiuns, sobre os fenômenos mediúnicos, sobre a nossa mediunidade, sobre como cuidar da nossa mediunidade, a atenção destinada por Kardec a todos nós, para direcionar e equilibrar a nossa parte mediúnica. É um roteiro, um manual, é uma descrição correta e verdadeira sobre como conduzir a nossa mediunidade diante da vida, diante dos aprendizados e principalmente diante dos desafios que todos nós temos, meus irmãos. Kardec tinha uma preocupação constante naquela época, porque como a parte filosófica ela cresceu muito no século XIX sobre a doutrina espírita, ele teve um cuidado em escrever essa obra, o Livro dos Médiuns, para que todos tivessem acesso ao equilíbrio, à serenidade, mas à correção da parte mediúnica a que os espíritos gostariam de nos transmitir. Todos nós sabemos, somos médiuns, mas em escalas, em aprendizados, em experiências diferentes. E Kardec, na sua amplitude, na sua visão magnífica, conduziu e conduz muito bem através do Livro dos Médiuns a nossa organização, o nosso equilíbrio, o nosso roteiro como médiuns que somos. Então, nós vamos iniciar com a introdução do livro Seara dos Médiuns. Uma obra maravilhosa, meus irmãos. Diz assim, Emmanuel: Amigo leitor, a doutrina espírita em seu primeiro século assemelha-se de algum modo à árvore robusta espalhando ramaria, flores, frutos e essências em todas as direções. Que princípios afins se lhe instalem nos movimentos, à maneira de aves tecendo ninhos transitórios nos galhos de tronco generoso. É inevitável, contudo, que os lavradores do campo lhe devem fidelidade e carinho, para que as suas raízes se mantenham puras e vigorosas. É outra proposição que não sofre dúvida. Então, Emmanuel aqui já nos diz, meus irmãos, que os lavradores do campo lhe devem fidelidade e carinho. Assim pensando, prosseguimos em nossos comentários humildes da codificação kardeciana, apresentando neste volume o desataviado cometimento que nos foi permitido atender, no decurso das 90 reuniões públicas, nas noites de segundas e sextas-feiras, que tivemos a alegria de partilhar junto dos irmãos uberabenses, em 1960, na sede da Comunhão Espírita Cristã. Dessa feita, o Livro dos Médiuns, que justamente agora, em 1961, está celebrando o seu primeiro centenário. O Livro dos Médiuns foi publicado pela primeira vez no dia 15 de janeiro de 1861, meus amados. Foi objeto de nossa especial atenção. Os textos em exame foram escolhidos pelos companheiros encarnados em cada reunião e depois dos apontamentos verbais de cada um deles,
articulamos as considerações aqui expressas, que em vários casos fomos compelidos a deslocar do tema proposto, à face dos acontecimentos eventuais surgidos nas assembleias. Algumas das páginas que ora reunimos foram publicadas em Reformador, o respeitado mensário da Federação Espírita Brasileira, e no jornal A Flama Espírita, da cidade de Uberaba. Esclarecemos, porém, que, situando aqui as nossas apreciações simples na feição integral, com a ordem cronológica em que foram escritas e na relação das questões e respectivos parágrafos que o Livro dos Médiuns nos apresentava, efetuamos pessoalmente a total revisão de todas elas para o trabalho natural do conjunto. Mais uma vez, asseguramos de público que o único móvel a inspirar-nos no serviço a que nos empenhamos é o de encarecer o impositivo crescente do estudo sistematizado da obra de Allan Kardec, construção basilar da doutrina espírita, a que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo oferece cobertura perfeita, a fim de que nos mantenhamos o ensinamento espírita indene da superstição e do fanatismo que aparecem fatalmente em todas as fecundações de exotismo e fantasia. Aqui Emmanuel expressa, a preocupação que todos têm, inclusive e principalmente Allan Kardec, com as superstições e o fanatismo. Esperando, pois, que os outros ceareiros venham a lide remediar-nos a imperfeição com interpretações e contribuições mais claras e mais eficientes em torno da palavra imperecível do grande codificador, de vez que os campos da ciência e da filosofia, nos domínios doutrinários do espiritismo, são continentes de trabalho a se perderem de vista. Aqui ficamos em nossa tarefa de apagado expositor da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo, para a sublimação da inteligência e aprimoramento do coração. Emmanuel, Uberaba, 1º de janeiro de 1961. Está aqui, Seara dos Médiuns, meus irmãos, que vai nos acompanhar agora nos próximos 90 capítulos no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que alegria, que maravilha, Podemos estarmos juntos aqui todos os dias durante esse período. E também eu queria trazer, já que nós estamos falando, do Livro dos Médiuns, eu queria trazer um pouquinho da introdução do Livro dos Médiuns. Porque muitas vezes nas obras espíritas nós vamos direcionar o nosso olhar nos capítulos e esquecemos da introdução. A introdução é fundamental, meus amados, em todas as obras. A leitura e principalmente o estudo da introdução. Porque a introdução nos traz o real significado da obra que está por vir, a qual nós estudaremos, a qual nós trabalharemos, o entendimento que está diante de nós e estará diante de nós nos próximos capítulos. Então, alguns relatos da introdução do Livro dos Médiuns. Todos os dias, a experiência vem nos confirmar que as dificuldades e as decepções que muitos encontram na prática do espiritismo têm a sua origem na falta do conhecimento dos princípios dessa ciência. Olha que interessante. Sentimos-nos felizes ao constatar que o trabalho que realizamos para prevenir seus seguidores contra os perigos do aprendizado produziu seus frutos e que muitos puderam evitá-los graças à leitura atenta desta obra. Kardec preocupado conosco, meus irmãos. Que coisa linda. E aí nós vamos ver aqui também uma outra partezinha importantíssima. A prática do espiritismo é difícil e nem sempre está isenta de contratempos que só um estudo sério e completo pode prevenir. Estudo sério,
sempre na prática do Espiritismo. Temos medo de que uma explicação muito resumida provoque experiências feitas com leviandade, nas quais seus experimentadores possam ter motivos para se arrepender. São atitudes inconvenientes e imprudentes com as quais não se deve brincar. Kardec aqui nos explicando, né, a atenção que nós devemos ter e a preocupação que nós devemos seguir, meus irmãos, com seriedade, com verdades, diante da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, embora sendo a continuação um do outro, são até certo ponto independentes. Mas para aquele que quiser se ocupar seriamente com o assunto, aconselhamos que leia primeiro o Livro dos Espíritos, porque ele contém os princípios fundamentais, sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra. Então, meus amados, nós estamos falando do Livro dos Médiuns. E vamos ter a oportunidade grandiosa de participar da leitura de alguns itens, de alguns capítulos do Livro dos Médiuns, através dessa obra magnífica, A Seara dos Médiuns. Aproveitemos com muita atenção. Saboreemos nos nossos dias esse estudo, essas reflexões. Estejamos juntos nesses 90 capítulos que ampliam a nossa visão de espíritas que somos. Mas para um dia compreendermos essa doutrina, precisamos estar equilibrados na nossa mediunidade. Precisamos estar sereno na nossa mediunidade. E aqui estão, né, os manuais para que nós possamos estar firmes nesse propósito. Gratidão ao nosso professor Allan Kardec por cuidar de cada um de nós. E agora, meus irmãos, eu desejo a todos nós, né, um segmento de leituras e estudos do livro Seara dos Médiuns. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site